decidiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Amém? Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, conta uma história bastante interessante sobre um homem chamado Abissai. Abissai, ele era um dos servos de Davi, um dos soldados que lutava ao lado de Davi. E Abissai, ele se tornou não somente um servo, um soldado que lutava ao lado de Davi, mas ele se tornou um amigo. E é sobre isso que eu quero te falar para você nessa noite. E eu fui pesquisar alguns significados de amigo, e eu encontrei, é até bastante difícil na internet ter o significado de amigo, mas eu encontrei. Foi forçado, mas eu encontrei. Que diz assim: é uma pessoa a quem se está chegada por afeição recíproca. Ou seja, uma pessoa que você bate o olho e já gosta dela. Mas que isso é não somente você, mas também com a mesma pessoa que você bateu o olho. Ou seja, um dia eu bati o olho na Jussiele. A Jussiele hoje é a minha mãe na fé e a minha melhor amiga. Um dia eu bati o olho nela e ela gostou de mim e eu gostei dela. Amor de irmãos, de amigo. E esse é o significado de amigo. É uma afeição que você tem pelo seu próximo, que não é somente parte, não só parte de você, mas parte da pessoa a quem você também teve essa afeição. E isso aconteceu na vida de Davi. Muitos aqui conhecem a história de Davi quando Davi estava fugindo de Saul. E eu queria trazer alguns pontos sobre essa história, onde o seu melhor amigo, um dos seus melhores amigos, porque Abissai não era o melhor amigo, mas era um dos seus melhores amigos. E eu quero trazer alguns pontos sobre este homem de Deus, que eu tomei por exemplo para a minha vida, desde o momento que o pastor me falou sobre Abissai aqui na igreja. E eu fui procurar saber quem era Abissai. E um dos pontos que Deus colocou no meu coração quando eu estava em casa, eu tenho algo para dar para vocês depois, eu e a Jussiele vai estar entregando para vocês. E o tema dessa mensagem de hoje que eu queria trazer para você é: onde estão os Abissais? Onde estão os Jonatas do tempo de hoje? E Deus colocou no meu coração, primeiramente, do momento de companheirismo. Os Abissais se encontram hoje no momento de companheirismo. Em 1 Samuel, no capítulo 26, do versículo 6, é bem claro quando Davi estava precisando de uma pessoa para que fosse lutar com ele. Mas não seria uma luta específica contra alguns guerreiros, contra uma multidão. Davi precisava de alguém, uma companhia, para que fosse até Saul. A história conta que Saul estava perseguindo Davi, por onde Davi fosse. E Davi teve uma oportunidade, porque Deus entregou nas mãos de Davi e Saul. Deus entregou Saul nas mãos de Davi. E Davi teve a oportunidade de poder chegar a Davi e se livrar de Davi. Mas Davi não fez isso. Aí Davi pergunta, livro de 1 Samuel, capítulo 26. Deixa eu ler para vocês. Aleluia. Capítulo 26, versículo 6. E respondeu Davi e falou a Ameleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abissai: eu descerei contigo. Irmãos, eu aprendo nesse versículo que Abissai não era intimamente de Davi. Ele era o servo, o soldado de Davi que estava ali para servir Davi.
soldado, aquele servo, tinha mais algo mais importante. Porque se ele tratasse Abissai como servo, ele tinha dito: Abissai, você vai comigo até onde está Saul e nós vamos lá ter a oportunidade para estar diante de Saul. Mas Davi perguntou: quem irá comigo? E Abissai, ele se oferece. Ele diz: eu irei e descerei contigo ao arraial. Eu posso ver esse versículo que Abissai tinha algo dentro dele. Além de ter a submissão à autoridade que Davi estava sobre ele tinha algo importante. Ele era companheiro. E Abissai foi conhecido na história como companheiro de muitas horas. Foi conhecido como companheiro em muitas adversidades de Davi. E às vezes, quantos de nós precisamos de uma companhia, né? Às vezes, quantos de nós precisamos de um amigo ao nosso lado? Quantas das vezes o Rafael precisou de uma pessoa lá, porque o Rafael tinha palavra. Mas quantas das vezes o Rafael precisou de uma pessoa chegar lá e dar uma palavra para o Rafael? Não já aconteceu, Rafael? Isso acontece nas nossas vidas, filho. De chegar uma pessoa e dizer: olha, eu estou contigo. Não importa o que vai acontecer lá no arraial, Abissai foi com Davi. Não importa o que aconteça com você, existe sempre uma pessoa que vai ao teu lado. Aprenda outra coisa com esses servos de Deus. Onde estão os Abissais? Nos momentos difíceis, na hora da dura batalha contra os gigantes. Segundo Samuel, no capítulo 21, verso 15. Aleluia. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele seus servos. E tanto pelejavam contra os filisteus, que Davi se cansou. Nos momentos difíceis que Davi estava passando, quem estava lá? Abissai. Davi estava indo de encontro aos filisteus, aos gigantes. Foi uma das últimas batalhas de Davi. E Davi estava indo de encontro a eles. E Abissai estava junto com Davi. Mas aconteceu que Davi já tinha batalhado tanto, já tinha lutado tanto na sua vida, já tinha lutado tanto neste dia contra os gigantes, contra os filisteus, que ele não conseguia mais ficar de pé. Ele não conseguia mais levantar a sua espada, porque o seu corpo já estava fatigado. Aleluia. Onde estão os Abissais? Na hora da fraqueza. A Bíblia conta a história que quando Davi estava caído, com seu corpo fraco, sem poder levantar a sua espada, o gigante que se chamava Esbibnob, ele veio de encontro a Davi. E a Bíblia diz que os gigantes, a qual Davi e os seus servos lutavam, eles tinham 6 dedos em cada mão. E quantos conhecem já a história de Golias, né? Uma história de um gigante, o primeiro gigante que Davi derrotou. E Esbibnob era um desses gigantes, mas Davi não tinha condições de lutar contra esse gigante. E aconteceu desse gigante chegar perto de Davi com a sua lança, e com a sua espada que ele ainda nem tinha usado, uma espada nova, pronta para matar Davi com a sua espada, pronta para meter a lança no peito de Davi. Davi caiu no chão com seu corpo frágil de tanto lutar. Chega o grande gigante diante de Davi. E quantas das vezes tem acontecido isso nas nossas vidas? As pessoas pensam que são jovens, são fortes, são jovens fortes, uma geração profética. Mas quem disse que jovem também não passa por problemas e dificuldades? Né, irmão? Quem disse que jovens também não passam por fragilidades? Quem disse que jovens também não enfrentam gigantes da sua vida? Mas eu quero te dizer nessa noite, querido, que quando você está caído, quando você não pode levantar a sua espada, Deus ele
uma Abissai na tua vida. E foi o que aconteceu com Davi. Davi estava caído, mas chegou aquele que Deus tinha enviado. Aleluia. Na hora da fraqueza, Davi precisava de ajuda contra os gigantes vindo enorme. E o versículo 17 diz assim: porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco uma peleja, porque não apagues a lâmpada de Israel. Aleluia. Quem foi que chegou na hora, querido? Na hora que Davi, na hora da sua fraqueza, na hora que Davi ia ser morto, quem chegou? O enviado do Senhor, Abissai, chegou com a sua espada, feriu o filisteu, matou o gigante e socorreu o seu líder, socorreu o seu rei, socorreu o seu amigo, Davi.